ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Assim como os discípulos pediram no Evangelho, nos domingos do mês de agosto, nós temos feito o mesmo pedido ao Senhor. Nós já vimos e percebemos que a oração é fundamental, absolutamente fundamental na vida daqueles que querem caminhar com o Senhor. Mas, de fato, orar da maneira adequada, orar da maneira certa, é profundamente desafiador. Por isso, nós nos unimos aos discípulos e pedimos: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar como o Senhor ensina. E a gente tem aprendido verdades preciosas sobre oração a partir do Evangelho nesse mês de agosto. Eu estava comentando com a minha esposa, tem sido muito prazeroso pregar essa série. Sempre é prazeroso pregar, mas parece que tem alguns temas, algumas séries que parece que elas mexem mais com a gente, e essa tem sido uma série que tem mexido muito comigo. E eu creio que tem mexido com você também. Portanto, eu quero inicialmente tomar liberdade para lhe fazer uma pergunta. Você não precisa responder em voz alta, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Algo mudou nas suas orações a partir do que nós temos conversado aqui? Algo mudou nas suas orações a partir daquilo que nós temos conversado aqui? Me permita ainda fazer uma segunda pergunta. Você tem orado mais regularmente depois do que a gente tem conversado aqui? Hoje nós já estamos na 4ª mensagem da série. E desde o primeiro domingo de agosto nós temos destacado a importância de oração, a importância de colocarmos nossa vida diante do Senhor. E a minha expectativa é de que, ouvindo repetidas vezes, domingo após domingo, sobre a importância da oração, você esteja se sentindo mais motivado, mais interessado, mais desejoso por orar. Por isso a pergunta: você tem orado mais regularmente, com mais regularidade, a partir do que nós temos conversado aqui? Quero ainda fazer uma terceira pergunta. Sua forma de orar mudou? Talvez algumas coisas que você tenha ouvido e tenha aprendido tenham sido e soado tão radicais para você, que você percebeu que deveria reformar a sua forma de orar. Isso pode parecer bobo, mas assim, realmente a gente tem que entender a necessidade da gente estar sempre se reavaliando e se reformando, né? Eu lembro que muito tempo atrás, um presbítero, que é praticamente um pai para mim, ele me ouviu orar na igreja, eu ainda não tinha ido para seminário, ele me ouviu orar na igreja, e eu orava e fazia uma oração que muitas vezes as pessoas fazem, né? E usava uma expressão que muitas vezes as pessoas fazem, e falava assim: Senhor, que o Senhor possa transformar a vida das pessoas, que o Senhor possa fazer isso, que o Senhor possa fazer aquilo. E ele ouviu minha oração com tranquilidade. Depois do culto ele me chamou para conversar, me abraçou e falou assim: Deus pode. A gente não precisa orar para Deus poder fazer algo, porque se existe algo que Ele consegue, é fazer qualquer coisa. A gente ora pedindo que Ele faça, não que Ele possa fazer. E aí, a partir daquele momento, acendeu, sabe, eu tinha um hábito de orar assim, e eu falei assim: eu tenho que mudar minha forma de orar, é verdade, porque Deus pode. O que está em jogo é se Ele quer ou não quer fazer, e não se Ele pode ou não pode fazer, porque nós sabemos e cremos que Ele pode. Então, a nossa prática de oração, a nossa prática de vida, ela precisa ser reavaliada à luz daquilo que a gente está aprendendo. E, de fato, a partir daquele dia, eu nunca mais pedi que o Senhor possa fazer isso ou aquilo, né? E reformei a minha maneira de orar. Agora, falar sobre oração é algo importantíssimo. Ler livros sobre oração é fantástico. Se você depois quiser que eu indique algum livro sobre oração, eu posso indicar alguma coisa sobre oração para você. Mas entenda uma coisa, tudo isso perde sentido se você e eu não estivermos comprometidos com a prática da oração. Oração é algo que não se aprende na teoria. Você pode ler livros sobre oração, ouvir mensagens sobre oração, ver vídeos sobre oração, podcasts sobre oração, ver pessoas orando. Mas oração é algo que você vivencia de maneira prática. De maneira prática. Tem a ver com, usando a narrativa bíblica, né? Ir para o teu quarto em secreto e se colocar na presença de Deus e ali orar, e se colocar no Senhor. Então, você tem orado?
A minha oração, o meu desejo, o meu pedido ao Senhor tem sido: Senhor, que não seja apenas um discurso, que a gente não fique apenas 5 semanas pensando sobre oração, aprendendo mais detalhes sobre oração, e ao final de 5 semanas nós continuemos a orar pouco, como muitas vezes oramos, mas que a gente se sinta realmente motivado a colocar em prática isso que a gente tem aprendido. Domingo passado nós aprendemos e pensamos e pedimos, ensina-nos a orar como tu queres. E a gente viu que esse pedido, na verdade, ele implica que tenhamos um coração realmente submisso à vontade de Deus. Quando a gente pede ao Senhor: Senhor, eu quero orar como o Senhor quer, ensina-me a orar como tu queres. A gente está pedindo: Senhor, dá-nos um coração submisso ao Senhor, submisso à tua vontade, mesmo quando a tua vontade está em desacordo com a nossa vontade. E aí nós destacamos na última semana: lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que os seus caminhos. Muito da nossa insubmissão tem a ver com o fato de que nós ainda estamos agarrados à nossa vontade, ao nosso projeto, ao nosso querer. Mas os caminhos de Deus são mais altos. Para ouvir as mensagens anteriores, você pode procurar nas principais plataformas digitais de podcast, por IP Cascadura. Lá tem as mensagens que nós pregamos aqui na igreja. Hoje o nosso tema será o seguinte: ensina-nos a orar sem desanimar. Ensina-nos a orar sem desanimar. E para tanto, nós utilizaremos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, versículos de 1 a 8, o texto vai ser projetado. Mas se você quiser abrir também não tem problema, é uma prática boa, para você poder acompanhar. Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 18, versículos de 1 a 8. E aí, com as Bíblias abertas, nós vamos mais uma vez orar. Vamos orar? Falar com o Senhor? Deus de amor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Senhor. E nesse instante onde a gente abre a Tua palavra e o nosso coração deseja, Pai, ouvir a Tua voz, nós pedimos, Senhor Deus, que nós estejamos realmente sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja aplicada pelo Teu Santo Espírito à nossa vida, de maneira que a gente consiga discernir a Tua vontade, o Teu querer, o Teu projeto, perceber, Pai, para onde o Senhor está guiando o nosso coração, perceber aquilo que o Senhor está moldando no nosso ser. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Eu farei leitura na Nova Versão Internacional, que é a tradução da Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá? Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Que Deus nos abençoe. O texto que nós lemos é uma parábola. Conforme eu já disse aqui outras vezes, parábolas eram uma forma de comunicação bastante comum, bastante utilizada nos tempos bíblicos, onde alguém contava uma história, uma história que não necessariamente era baseada em fatos reais, poderia ser uma história fictícia, e essa história ela era utilizada para ilustrar uma realidade profunda. Jesus se utilizou muito desse recurso. Quando nós lemos os evangelhos, e se você já leu os evangelhos, você já percebeu isso, nós vemos que Jesus se utilizou desse recurso diversas vezes para falar a respeito do reino de Deus.
para falar da sua vontade, para ilustrar verdades do reino de Deus. O próprio texto de Marcos, capítulo 4, versículo 33, destaca isso, dizendo assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Então, as parábolas eram um recurso didático, pedagógico, muito utilizado por Jesus. Ele contava histórias e, por meio dessas histórias, ele ilustrava, depois estabelecia paralelos e ilustrava verdades do reino de Deus que ele queria transmitir àqueles que o seguiam. Voltando à parábola que nós acabamos de ler, a parábola do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 8, nós temos uma parábola que normalmente é conhecida por 2 nomes. Se você tem uma Bíblia mais antiga, da Sociedade Bíblica, provavelmente você conhece essa parábola como a parábola do juiz Inico. É assim que está na sua Bíblia? Isso. Quem tem a NVI, que é a tradução que a gente utiliza aqui na igreja, vai encontrar o nome ou o título, a parábola da viúva persistente. A gente tem que lembrar que esses títulos, eles na verdade, eles não fazem parte do original da Bíblia, do original grego, nem do original hebraico, na maioria das vezes eles não fazem parte. Na verdade, eles são colocados pelas sociedades bíblicas para facilitar a leitura, facilitar a nossa leitura, mas eles não constam no original. Por isso que existem títulos diferentes de acordo com a tradução. Quem muda a sociedade bíblica que fez a tradução, ela escolhe um título diferente, mas o texto não muda. O texto, então, começa nos informando sobre a motivação do Senhor em contar a parábola, que é outra coisa importante para a gente entender parábolas. Você quer entender bem quando Jesus conta uma parábola? Procure sempre abrir e ler um pouquinho antes para ver o que motivou essa parábola. Por que Jesus contou isso? Por que Jesus está contando essa história? O texto que nós lemos, ele começa já trazendo isso para a gente de maneira muito clara, no versículo 1, dizendo assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, já no versículo 1, nós vemos o que motivou Jesus a contar a parábola. Ele conta uma história para destacar os seus discípulos, para ensinar os seus discípulos, para enfatizar para os seus discípulos que eles deveriam orar sempre e que não deveriam desanimar. Quando a gente lê o capítulo anterior, o capítulo 17, do versículo 20 em diante, nós vemos que o contexto imediato da parábola, ou seja, o que estava acontecendo imediatamente antes da parábola, trata fundamentalmente da questão escatológica. Jesus estava aqui ensinando a respeito da vinda futura do reino de Deus em glória. Então, esse é o pano de fundo. Jesus está falando da segunda vinda dele, da vinda do reino de Deus. Esse é o pano de fundo. É isso que está em jogo, é isso que eles acabaram de ouvir. E agora Jesus conta uma parábola para estimulá-los a orar com regularidade e não desanimar. O texto que a gente leu, ele pode ser facilmente dividido. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, fica bem fácil você perceber isso. O versículo 1 é uma introdução. Os versículos de 2 a 5, eles trazem a narrativa da parábola. Eles contam a história. Os versículos 6 a 8, eles trazem a aplicação dessa parábola, a interpretação da parábola, se a gente pode dizer. Então, focando novamente na narrativa da parábola, Jesus começa dizendo que existia uma cidade, que nessa cidade existia um juiz classificado como perverso, alguém que não estava preocupado em honrar a Deus na execução do seu ofício. Um juiz que não temia a Deus, é o que o texto bíblico nos diz. E aí talvez você esteja achando estranho o texto falar disso, mas o fato é que, biblicamente, as autoridades, os juízes, eles são colocados por Deus para exercer juízo, para manter a justiça. E aí o texto bíblico está falando assim, olha, existia um juiz que, embora, é claro, é uma parábola, é uma história, é uma ilustração, que embora tenha sido colocado por Deus, chamado por Deus para fazer justiça, o trabalho dele, o ofício dele tinha a ver com preservar a justiça e lutar sempre pela justiça. Ele era um juiz que não era temente a Deus. Mas, além disso, ele também era um juiz que não estava preocupado com as pessoas. O coração dele não era sensível às pessoas e ao sofrimento das pessoas. Ele não se preocupava com as injustiças e nem com o que as pessoas falavam dele. E aí, pensa aí, imagina alguém que é juiz. Imaginou?
Agora, imagina um juiz que não se preocupa com injustiças. Imaginou? Talvez nós tenhamos muitos no nosso país, né? Dos mais diversos. Mas, na essência, na ideia, um juiz deveria ser aquele que sempre procura estar comprometido em fazer justiça, em aplicar a lei. Mas esse juiz do texto, ele não era temente a Deus, e ele também não era sensível às realidades e os sofrimentos das pessoas. Em seguida, o texto nos conta a respeito de uma viúva que também morava nessa cidade. Então o texto falou de uma cidade, falou que existia um juiz que não era temente a Deus, que era um juiz perverso, mau, e agora fala de uma viúva. E ser viúva nos tempos bíblicos é algo profundamente difícil. Ainda hoje é difícil, mas nos tempos bíblicos era ainda mais difícil. A gente pode supor, sem nenhum esforço, né, que se tratava de uma pessoa desprotegida, porque a viuvez significava isso, uma pessoa indefesa, alguém que estava carente emocionalmente, alguém que estava carente economicamente, lembrando que a condição social da mulher, ela dependia do seu marido. E na ausência do marido, dos filhos. Inclusive, eu falei rapidamente sobre isso na Escola dos Discípulos de manhã, né, quando eu citei um texto. Se a mulher tivesse filhos pequenos, ela se via completamente vulnerável. Lembrando de um texto bíblico, né, Antigo Testamento, uma viúva que ficou desamparada, lembram? Muito conhecida. Quem? Quem, gente? Viúva do texto bíblico, do Antigo Testamento, que ficou desamparada. Ruth e Noemi é uma, tem a viúva lá de Reis, né? Mas o que estava na minha mente era exatamente a figura de Ruth e Noemi, né? Noemi vai para uma terra estrangeira, mas agora morre o marido, mas ela ainda tem os filhos, depois pega e morrem os filhos também, e ela se vê viúva, sozinha, sem filhos, sem marido, alguém completamente desprotegido e indefesa. É difícil ser viúva nos nossos dias? Certamente. Mas era ainda mais difícil ser viúva nos tempos bíblicos. E a gente é informado que nessa cidade existia uma viúva. O texto nos conta que ela constantemente se dirigia ao juiz, a esse juiz perverso, para buscar os direitos dela, pedindo que ele julgasse a sua causa. E ela fez isso repetidas vezes, o texto nos fala isso. Contudo, o juiz da parábola, ele é completamente insensível ao clamor, não apenas da viúva, mas de qualquer um. Ele era um juiz mau, ele era um juiz perverso. Então, ela ia lá, ela reclamava com ele, ela pedia, olha, julga a minha causa, faz justiça. E ele não atendia. E aí ela ia novamente e pedia, julga a minha causa, faz justiça. E ele não atendia. E assim, repetidas vezes, isso acontecia. Porque o juiz, ele era insensível ao clamor. Ele não se interessava por essa mulher. Ele não se interessava pelas suas dores. Sempre ele se recusava a atendê-la. Possivelmente, até a gente poderia dizer que, na sua maldade, o juiz acreditasse algo do tipo assim, estou levantando suposição agora, tá? Eu vou dizer não algumas vezes e essa mulher vai desistir. Sabe? Quando alguém pede, uma criança pede uma coisa para você 1, 2, 3 vezes, você mantém ali e depois a criança para de pedir? Talvez o juiz, na maldade dele, pensando assim, olha, eu vou cozinhar mais ela, vou dizer que não, e ela vai parar de me incomodar. Contudo, a mulher não desistiu, mesmo diante das negativas sucessivas. Vez após vez, ele recusa e vez após vez ela retorna. Ele esperava que ela desistisse, mas ela não faz isso. E aí a gente lê os versículos 4 e 5. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a me importunar. Então, cansado de ser constantemente importunado, perturbado pela mulher, vendo que ela era persistente, que ela não iria desistir,
O juiz resolve atendê-la, não porque ele se preocupasse com ela, não porque ele se preocupasse com a justiça, não porque ele quisesse fazer justiça, mas no fundo o juiz está pensando nele, na comodidade e no conforto dele. E aí ele diz assim, olha, ela está me incomodando tanto, eu vou acabar com isso, pelo menos eu pego, atendo aquilo que ela quer, e aí ela vai parar de me perturbar, e eu vou ficar em paz. A decisão do juiz, então, não se baseou em algum tipo de senso de justiça ou de misericórdia, mas simplesmente no desejo egoísta do coração dele, de não ser importunado por aquela viúva. Então, o juiz atendeu a viúva, o juiz do texto atendeu a viúva, para ficar em paz. Para que ela não mais voltasse até ele para reclamar. E a partir de então, os versículos 6 a 8 começam, e nós temos a interpretação da parábola. Jesus faz, esse é um recurso que Jesus também utiliza muito, ele conta a parábola e depois ele interpreta a parábola, né? Então, a gente vê o texto, e no texto já fica claro que Jesus interpreta a parábola fazendo uma contraposição. Ele contrapõe o juiz iníquo, o juiz perverso, ao justo juiz, que é Deus. Ele coloca em antagonismo, em oposição, o juiz perverso da cidade da parábola com o justo juiz, que é Deus. Versículos de 6 a 8. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se um juiz iníquo, que não se importa com Deus, que não se importa com as pessoas, que é descomprometido com a justiça, foi impulsionado pela persistência da mulher, pela persistência da viúva, a atendê-la, como ela repetidas vezes, foi até ele. Se um juiz iníquo atendeu ela assim, quanto mais o justo juiz, aquele que é cheio de graça e verdade, aquele que é rico em misericórdia e bondade, quanto mais ele não atenderá às orações do seu povo. Se o juiz mau do texto, diante da persistência, ele atende, é verdade, com as motivações erradas, mas ele atende, quanto mais o justo juiz, Deus que é bondoso, que é misericordioso. Se o juiz que não se preocupa com as pessoas, que não se compadece do sofrimento, que não se interessa pela justiça, atendeu a viúva do texto, quanto mais o Deus que é rico em compaixão, em misericórdia, em graça, que é justo, que é comprometido com a justiça, com o que é certo, com o que é bom, com o que é verdadeiro. Então, se o juiz do texto acabou atendendo, quanto mais Deus irá nos atender. E aí a gente tem aqui a primeira aplicação da parábola. Grava isso. Quando a gente pede, ensina-nos a orar sem desanimar, esse pedido aponta para a necessidade da gente perseverar em oração diante dos desafios da vida, mesmo quando não vemos resposta. Ensina-nos a orar sem desanimar, aponta para a necessidade de você insistir, persistir em oração diante dos desafios da vida, mesmo quando você não vê resposta. Mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo. Lembre-se do início da parábola, Jesus contou essa história exatamente para ensinar os discípulos a orar quando? Sempre. E sem o quê? Desanimar. Jesus conta a história para ensinar os discípulos a orar sempre sem desanimar. E quando se fala de desânimo, aponta para a ideia de uma oração que é uma oração que vai ter que ser persistente, que vai ter longa duração, que vez após vez você vai orar e vai se colocar em oração. E o desânimo vem muitas vezes porque a gente ora e não é atendido e não recebe aquilo que a gente tinha pedido, ou porque as circunstâncias se tornam ainda mais desafiadoras, ainda mais complicadas, ou porque a gente ora e parece que Deus não ouve. Você já fez orações que parecia que Deus não estava ouvindo? Já foi assim com você ou só aconteceu comigo isso? Quantas orações eu já fiz que parecia que não tinha ninguém do outro lado da linha, se assim a gente pode dizer.
Quantas vezes aos nossos olhos, parece que Deus é o juiz iníquo da parábola? Quantas vezes, aos nossos olhos, parece que Deus não está sensível às nossas dores e aos nossos sofrimentos? Você já se sentiu assim? E por ser insensível, a gente acha que Ele demora em nos atender. A gente começa a se sentir como o salmista lá no Salmo 77, versículos 8 e 9. Desapareceu para sempre o seu amor? Olha o salmista falando com Deus. Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Isso é um exemplo. Mas existem diversos salmos, onde a gente vê o salmista derramando o coração diante de Deus e fala assim: Senhor, olha, a situação está muito difícil, e já não é de hoje, e Senhor, olha uma coisa, olhando, como quem olha daqui, sob a minha perspectiva, parece que o Senhor não me atende, parece que o Senhor virou as costas para mim, parece que o Senhor é insensível ao meu clamor, parece que o Senhor é insensível àquilo que eu estou vivendo. O problema é que diante da demora ou da espera, muitas vezes o meu coração e o seu coração são tentados a criar uma imagem do juiz, de Deus, que é semelhante à imagem do juiz iníquo do texto. É esse o pecado que o texto revela. Diante da espera, diante da aparente demora, a gente começa a achar que Deus é o juiz iníquo do texto, que não se incomoda, que não está sensível, que não está comprometido com a justiça, que não está vendo o que está acontecendo. E a gente começa a projetar em Deus essa ideia de que Deus é indiferente, de que Deus não liga para a gente, que Deus não liga para nossas circunstâncias, não liga para o nosso sofrimento, não liga para a nossa dor. Talvez a gente não fale isso, talvez a gente não tenha a ousadia de falar assim como os salmistas falavam. Porque a gente foi ensinado um tipo de religiosidade, de espiritualidade, onde esse tipo de espiritualidade nos faz, até mesmo na nossa conversa com Deus, usar de meias palavras. Mas falemos sério. Quantas vezes você projetou em Deus a ideia de que Ele é um juiz iníquo e que não se importa com você? Ou foi só eu que cometi esse pecado? Será que só eu cometi esse pecado? Deus tenha misericórdia de nós. Lembre-se disso. Deus não é um juiz insensível. Ele é o justo juiz. Ele quer que a gente recorra a Ele sempre, sempre, que a gente persevere em oração, e mais, Ele tem prazer em fazer justiça. Deus não demora, é isso que o texto fala. O juiz do texto, ele é um juiz perverso, ele é um juiz que ele atende porque ele não quer ser incomodado, mas Deus tem prazer que a gente vá até Ele, Deus tem prazer que a gente ore a Ele, Deus tem prazer que a gente clame a Ele, Deus tem prazer que a gente peça por misericórdia, Deus tem prazer que a gente abra o nosso coração para Ele. Deus não é o juiz iníquo do texto. Mas não apenas isso, Deus é comprometido com a justiça. Deus é comprometido com a graça, com a misericórdia. Então, enquanto o juiz do texto não se incomodava com o sofrimento e a dor da mulher, Deus é aquele que se incomoda com a sua dor e com o seu sofrimento. Talvez você viva circunstâncias muito desafiadoras nesse momento da sua vida. E diante dessas circunstâncias, você comece a olhar e projetar a ideia do juiz iníquo no Deus que é o justo juiz. E fazer essa confusão, porque aos seus olhos Deus parece que está demorando. Mas confie nessa realidade, lembre-se disso. Deus é justo juiz. Grava isso no seu coração. Ele é justo juiz. Ele quer que nós recorramos sempre a Ele. Ele não se sente importunado quando você não consegue orar e não consegue dormir e ora. Ele não se sente incomodado quando no meio da oração você ora, ou quando a angústia bate e você ora, ou quando está tudo bem e você ora. Ele não se sente incomodado, ele tem prazer em estar com a gente.
Isso deveria nos motivar a sermos perseverantes em oração, porque nós estamos pedindo, orando e colocando as nossas vidas diante de um Deus que é justo juiz, que quer que a gente recorra a Ele, quer que a gente persevere em oração e que tem prazer em fazer justiça. Deus não demora. Deus não demora. Grava isso no seu coração. Talvez aos nossos olhos Ele demore. Mas o texto continua e tem uma segunda aplicação. Quando, no final, já no versículo 8, Jesus diz, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Então, Deus não demora, mas Ele continua, Ele fala assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lembra que eu falei que o pano de fundo dessa parábola é a discussão escatológica do capítulo anterior? Da segunda vinda de Cristo, aponta para as últimas coisas. Lembra? Que esse é o pano de fundo. É isso que está em jogo. E é essa referência que Jesus está fazendo aqui. Olha, o Filho do Homem, Deus, ele vai fazer, ele vai agir com justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Jesus está falando a respeito dele mesmo, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. O fato, a segunda aplicação que a gente tem no texto é que a espera nos leva à maturidade e prova a nossa fé. A espera nos leva à maturidade e prova a nossa fé. Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar. A crucificação, ele ainda estava aqui, ainda era a primeira vinda, né? O Evangelho narra a primeira vinda de Cristo. Ele fala assim, eu voltarei daqui a um tempo para trazer completamente o reino de Deus. Eu voltarei em glória. Mas quando eu voltar, eu vou encontrar pessoas que perseveraram. Eu vou encontrar fé na terra. Eu vou encontrar discípulos, homens e mulheres comprometidos com o reino. Eu vou encontrar gente que está servindo. Eu vou encontrar gente que não desistiu, gente que continuou caminhando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das negativas, que continuou a insistir. Essa é a grande questão. Muitas vezes, entenda isso, a aparente demora de Deus tem a ver com o projeto divino de exercitar a nossa fé. Nos levar a orar mais, nos manter dependentes dEle, nos manter submissos a Ele, nos manter atentos à sua voz, nos manter atentos ao seu querer. Jesus fala sobre persistência de oração e aponta para a realidade escatológica, como quem diz assim, olha, eu estou preparando vocês para a minha segunda vinda. E para que vocês se mantenham firmes na fé, vocês precisam aprender a ser perseverantes. Vocês precisam aprender a se manterem submissos a mim, dependentes de mim, atentos à minha voz. Vocês precisam orar constantemente sem desanimar. Virão circunstâncias difíceis, virão desafios dos mais diversos, mas perseverem em orar, orem sempre, não desanimem. Talvez demore, a aparente demora do Senhor, ela nos prepara para a sua volta. Ela nos molda, para que quando Ele voltar, Ele nos nos encontre, né, mais parecidos com Ele. Gente que é servo fiel, gente que perseverou no caminho do Senhor, mesmo diante das adversidades. É disso que o texto trata. Então, a espera nos leva à maturidade e prova a nossa fé. A perseverança, ela é um exercício de maturidade. Eu não estou falando que ela é um exercício fácil. Ela é um exercício difícil, desafiador. Quantas vezes a gente desanima? Mas Jesus fala sobre a importância de perseverança em oração, dizendo assim, olha, eu estou falando isso para vocês aprenderem a orar sempre, sem desanimar. E eu quero concluir falando com você que talvez se sinta desanimado. Porque não são poucos os momentos da minha vida onde eu me sinto desanimado. Não são poucos os momentos onde a gente se sente desanimado.
onde parece que não existem forças, não existe vontade de caminhar, onde as orações parecem não ser atendidas, onde a gente começa a sentir até dúvidas. Mas é exatamente aí que a gente tem que lembrar que o nosso Deus é o justo juiz. O nosso Deus, Ele ouve todas as nossas orações. O nosso Deus se preocupa com cada um de nós. E se o nosso Deus parece demorar aos nossos olhos, é porque Ele está trabalhando na nossa vida para nos tornar servos fiéis e perseverantes e nos preparar para o retorno de Cristo. O desafio, então, é a gente orar sempre, sem desanimar. Existem muitas circunstâncias que vão nos levar ao oposto disso. Mas nós somos encorajados, desafiados biblicamente, a perseverar em oração, mesmo diante dos desafios. Você já tem desanimado? Você está se sentindo fraco? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ensina-nos a orar sem desanimar, Senhor. Precisamos realmente perseverar em oração, diante dos desafios, diante das tormentas, mesmo quando a gente não vê resposta. Deus é o justo juiz. Nosso Deus não é um juiz iníquo, perverso, insensível. Ele é o justo juiz. Talvez você já tenha orado por algumas coisas na sua vida muitas vezes. E por isso mesmo se sinta desanimado de orar de novo. Mas lembre-se da viúva do texto. Ela perseverou em oração. Deus tem prazer em nos atender. Deus tem prazer que a gente recorra a Ele. Faça isso agora. Clame pela sua vida. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és um Deus grande. Tu és o justo juiz. Não há nenhum outro igual a Ti. Ninguém pode se comparar ao nosso Deus. Mas às vezes, Pai, diante das circunstâncias adversas, da aparente demora, a gente se sente desanimado, a gente se sente enfraquecido, entristecido. E a gente chega ao ponto, Pai, de olhar para o Senhor e projetar no Senhor a ideia de um Deus injusto, que não se preocupa com a gente, que é insensível à nossa dor e ao nosso sofrimento, que está surdo, de costas. Perdoa-nos, Senhor. Que mesmo diante dos desafios severos que às vezes a vida nos impõe, a gente tenha um coração absolutamente confiante, certo, convicto, de que o Senhor é o justo juiz. E que isso nos motive a dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite, buscar o Senhor em oração. Ajuda-nos a ser persistente em oração. Ensina-nos a orar sem desanimar, Senhor. Como nós somos tímidos na nossa prática da oração. Como às vezes somos preguiçosos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós sejamos perseverantes em caminhar contigo, em servir ao Senhor, em te buscar em oração, em depender do Senhor, em estar submisso à tua voz, atento, Pai, à direção das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.